Olá, hoje vamos falar um pouco sobre as máquinas de Turing, abordando suas extensões, a relação com linguagens recursivamente enumeráveis e alguns exemplos de uso, principalmente na área da ciência da computação. A máquina de Turing foi idealizada por Alan Turing lá em 1936, como uma forma de representar o funcionamento de um computador de maneira teórica. Ela funciona com uma fita infinita, que seria como uma memória, um cabeçote que lê e escreve nessa fita e uma tabela de instruções que define o que a máquina deve fazer dependendo do símbolo que lê e do estado que está. Mesmo sendo um modelo simples, ela é muito poderosa e ajuda a entender até onde conseguimos ir com a computação e onde estão os limites. Com o tempo, foram criadas várias extensões da máquina original para explorar novas ideias. Algumas das mais conhecidas são múltiplas fitas, é como se a máquina pudesse usar múltiplas memórias ao mesmo tempo. Fita bidirecional infinita, a máquina pode andar para qualquer lado da fita sem limites. E múltiplos cabeçotes, que a leitura e escrita pode acontecer em mais de um ponto da fita ao mesmo tempo. Multidimensional, que funcionam como se a fita fosse uma matriz. Máquina não determinística, pode testar várias possibilidades ao mesmo tempo. Essas versões deixam a máquina mais rápida ou prática, mas não aumentam o que ela é capaz de resolver. Tudo que essas versões conseguem fazer, a máquina original também consegue, só talvez demore mais. Para compreender a aplicabilidade das máquinas de Turing, é essencial entender o conceito de linguagens recursivamente enumeráveis, que são aquelas reconhecidas por alguma máquina de Turing. Essas linguagens estão ligadas às gramáticas irrestritas ou do tipo zero, na hierarquia de Chomsky. Toda linguagem regular, livre de contexto sensível ao contexto recursivo e também uma linguagem recursivamente enumerável, a máquina de Turing aceita todas as palavras de uma linguagem recursivamente enumerável e rejeita ou entra em loop com palavras fora da linguagem. Já para linguagens recursivas, a máquina sempre aceita ou rejeita, ou seja, sempre termina a computação. Essa distinção é fundamental para o entendimento de quais problemas podem ou não podem ser resolvidos computacionalmente. Um dos casos mais conhecidos é o problema da parada, que basicamente pergunta: se eu der um programa e uma entrada, é possível saber se esse programa vai parar ou rodar para sempre? O próprio Turing provou que não existe um algoritmo que resolva essa pergunta em todos os casos. Isso mostra que existem limites reais na computação. E na prática, para que serve? Mesmo sendo um modelo teórico, a máquina de Turing tem impacto direto em várias áreas. Na ciência da computação, ela é a base para estudar algoritmos, linguagens de programação e complexidade. Na criptografia, Turing teve um grande destaque ao quebrar a máquina Enigma durante a Segunda Guerra Mundial. Um feito histórico que também demonstrou a capacidade prática da teoria computacional. Segurança digital. Muitos algoritmos de segurança são baseados em problemas que seriam difíceis até para uma máquina de Turing. Um deles é o RSA, amplamente usado para a segurança da comunicação digital. Dinara está mutada. Na área do aprendizado de máquina e linguagem natural, os conceitos de autômatos e Turing estão por trás de muita coisa que usamos, como chatbots e tradutores automáticos. Na inteligência artificial, o famoso teste de Turing é usado até hoje para avaliar se uma IA consegue parecer humana. O teste é uma forma de avaliar se uma máquina pode demonstrar um comportamento inteligente, indistinguível de um humano, através de uma conversa.
Um humano interagindo com uma máquina e um ser humano, sem saber qual é qual, tenta identificar qual deles é a máquina. Se o humano não conseguir identificar, a máquina passa no teste. Atualmente se discute se as inteligências artificiais disponíveis no mercado já são capazes de passar neste teste. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego, aponta que o GPT 4.5 da OpenAI é capaz de fingir ser humano e enganar em 73% das vezes. Com isso, a inteligência artificial teria passado no teste de Turing. Após os testes, os participantes do estudo relataram quais estratégias usaram para identificar quem era humano e quem não era. Os interrogadores se concentraram em aspectos sociais, emocionais e culturais, como falar de um jeito semelhante ao de um humano e demonstrar personalidade. Isso difere dos conceitos da inteligência que Alan Turing, criador do teste e considerado o pai da computação, pretendia usar no experimento. Para ele, a inteligência das máquinas seria percebida por seu conhecimento e raciocínio, como jogar xadrez ou resolver problemas matemáticos. Como estas características se tornaram comuns, é de se esperar que as pessoas deixem de usá-las como critério para saber se quem está do outro lado da conversa é um humano ou um robô, preferindo indicadores linguísticos e sociais. Assim, os pesquisadores avaliam que o teste de Turing não mede diretamente a inteligência, mas a capacidade de se comportar como um humano. Aqui temos algumas referências utilizadas para a elaboração deste trabalho sobre máquina de Turing. E para concluir, podemos dizer que, mesmo que pareça abstrata, a máquina de Turing é uma das ideias mais importantes na história da computação. Ela nos ajuda a responder perguntas como: o que é um algoritmo? É possível resolver qualquer problema com um computador? Onde estão os limites da computação? No fundo, tudo isso mostra como uma ideia simples, criada quase um século atrás, ainda continua a ser essencial para entender os computadores de hoje. Muito obrigada.